Chegamos, que bom! Hoje é sábado, dia do nosso Dois Dedinhos de Prosa. Sábado passado não tivemos, foi um descanso, né? Tirei-me para descansar, mas estamos aqui. Nosso Dois Dedinhos de Prosa está no ar. Bem, antes da gente chamar a nossa convidada, quero mandar um beijo especial para uma galera. Até anotei aqui para não estar esquecendo, hein? Uma galerinha que nos assiste lá em Fall River, Massachusetts. Beijo grande pra galerinha da igreja lá. Um beijo especial pra galera do Brasil, pessoal do Rio Grande do Sul que tá nos assistindo. Beijo grande, tá, Kátia? Pra você, pra Carla, um beijo bem especial pro pessoal aí de Canoas. Um beijo especial pra galera da Espanha, galera da Grécia, que eu tenho recebido mensagem, da Bélgica, de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Inglaterra, do nosso Portugal, que não poderia ficar fora, né? E também especial para duas irmãzinhas que têm nos assistido lá do Japão, tá? Deus tem rompido barreiras, né? E a gente nem imaginava a expansão que o Dois Dedinhos de Prosa tem tomado ao longo, que agora em outubro a gente faz 1 ano já de Dois Dedinhos de Prosa, tá bom? Eu quero mandar um beijo especial para todos vocês. Pessoal do Japão, pessoal da Grécia, de Cabo Verde, eles sempre assistem depois. Mas eu recebo mensagem com tanto carinho dessas irmãs, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Ricamente. Bem, a nossa convidada de hoje é muito especial. Conheci, ela estava saindo da adolescência ali, e eu já estava ali na juventude. São uns aninhos só mais velha do que ela, tá bem? E conhecemos na igreja, foi muito bom conhecer a família toda. Eu sou apaixonada pela mãe dela, eu acho que a mãe dela assim tem um astral assim sensacional. E eu vejo que Deus tem feito na vida dela, através da vida dela. É uma mulher empreendedora, sabe, muito ousada, e tem um testemunho lindo de vida. Ela tem um testemunho lindo de vida. Conheci na época do nosso Ministério do Teatro, né? Então são vidas, na verdade, que é assim, Deus não une vidas, Deus une propósito. Então todas as pessoas que passam, que fazem parte da nossa vida, é um propósito de Deus, tá? Pode ser que naquele momento a gente não entenda, mas mais futuramente Deus tem algo muito grande através da conexão, tá bom? Vamos chamá-la? Sem mais delongas. Também. Tem uns cabelos lindos. Eu acho lindo o cabelo dela. Eu chamei. Tá chegando. A nossa conexão tem que passar pelo oceano aí, né? Até chegar. Mas já tá chegando. Já mandei o convite. Vamos lá de novo. Mandei o convite. Aê! Porque tem que atravessar o oceano, entendeu? Assim, há uns quilômetros para essa conexão pegar. Que bom ver você, muito bom ver você. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? É um Imagina, prazer Cris! você, a gente poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Eu não te apresentei, só falei uma pincelada. Mas agora você vai se apresentar. Quem é você? Eu sou a Lorena Barros, mãe do Davi, da Lulu. Fui casada por quase 12 anos com o Levi, que há 8 meses Deus chamou de volta para casa, né? E estamos aí caminhando, eu, Davi e Lulu.
E os anjos que te acompanham, né? Que Deus fica É, presente na sua vida, né? Isso é com verdade. certeza. Eu Obrigada, tive o Cris, prazer. pelo convite. Que Que honra. é isso, eu que agradeço. Eu tive o prazer de conhecer o Levi nos Estados Unidos e achava ele fora de Sério? série, assim, exposto para muita coisa. É porque o Sim. irmão dele, né, tava lá em Massachusetts também, né? Quando na época a gente morou, ele já morava lá. Ah, tá, que legal. Nossa, não sabia que você conhecia, tinha conhecido o Levi lá, Pois não. é, conheci, disposto. Garotão, né? Naquela época ele era mais garotão ainda, né? Não tinha conhecido a É, Lorena. o ex-me Lô, aqui. me fala aqui desse tempo que a gente não se vê. Põe tempo nisso, né? Porque, Muito olha, tempo, de muitos anos. casada já vou fazer 27. E eu te conheci antes de começar a namorar o falso, então tem um tempinho bom aí, Foi né? ali na Rua 20 que você morava, perto da igreja. Pois é, vamos pular essa parte para nós não falar as idades. Vamos pular isso aí. Me fala aqui, qual foi essa reviravolta na sua vida em relação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida espiritual, em relação a como você tem passado nisso tudo, porque eu acho que é um testemunho de vida para muitas pessoas que passam por isso. Porque eu tive a oportunidade de entrevistar a Thaís, no livro que ela escreveu, e eu achei algo muito interessante aquele livro dela. Eu acho que aquele livro dela foi uma virada, Li assim, agora sabe? recentemente, essa semana. Pois é, eu acho que foi um abrir de visão, sabe? Em relação à igreja em si, a despertar por esse lado que às vezes ele é deixado de lado dentro da igreja, entendeu? Mas antes da gente entrar Uhum. nisso aí, eu quero falar um pouquinho assim. A sua profissão que você estudou não é o que você faz hoje. Como é que Não. despertou, como é que despertou esse pirulito na tua vida adocicada aí, hein? Então, a minha formação é em design gráfico, né? E trabalhei em agência, mas desde que eu fazia faculdade, para não ficar toda hora pedindo um dinheiro para meu pai, né? Porque faculdade tem aquela muita coisa de tirar xerox. Tira xerox, né? E, enfim, aí eu achava um saco toda semana ter que ficar pedindo dinheiro pro meu pai. E desde o primeiro ano de faculdade, comecei a dar aula. Comecei a trabalhar em escola, né? Particular. E nisso foi-se, mesmo depois de eu formada, mesmo trabalhando em agência, eu conseguia conciliar com escola. E vou pular aqui, até 2019 eu estava dando aula, né? Em 2017 foi um período assim que eu me senti bem cansada, né? Em sala de aula. Eu começou a despertar algo em mim assim que até então eu não sentia, que era mudar de área, porque eu sempre, inclusive para o Levi, eu falava, eu não sei fazer outra coisa, a não sei dar aula. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula. Mas como eu disse, em 2017, acho que eu já estava cansada, estafada, acho que juntou essa coisa de já ser mãe, esposa, né? Porque até então, quando a gente é mais nova, não tem essa demanda de casa, de filhos, a gente tem mais disposição mesmo, né? E aí, em 2017, comecei, em 2016, na verdade, finalzinho de 2016 para 2017. Eu já estava orando, pedindo algo novo para o Senhor, né? Algo assim, uma área diferente. Eu falava assim, Deus, eu não quero mais sala de aula, né? E comecei a orar, a pedir a Deus algo novo. Como eu gosto muito de fotografia, né? Na minha faculdade a gente tem uma base legal de fotografia, mas eu estudei fotografia com máquina ainda analógica. E hoje é tudo digital, né? Então eu sabia que eu ia precisar passar por uma reciclagem, né? Estudar novamente fotografia, e eu achava que seria esse caminho da fotografia. E um dia uma amiga, né, uma irmã lá da igreja, amiga, ela chegou em mim e falou dos pirulitos de cristal, me mostrou, me apresentou os pirulitos de cristal. E ela tinha aprendido nos Estados Unidos como fazer. E ela também inclusive, ela é fotógrafa. E ela começou a orar pedindo para Deus alguém para quem ela pudesse repassar esse conhecimento. Olha só. E eu orando de lá, né? Então, e ela falou que 2 vezes Deus me mostrou para ela, né? Assim, a Lorena.
E aí ela me mostrou, eu nem conhecia o Instagram, não tinha conta, sabia que tinha existido o Instagram, mas eu não me interessava, né? Já tinha o Facebook, eu falei, uma rede social já tá ótima, né? Mas através do Instagram ela me mostrou, inclusive foi ela que fez o meu Instagram, porque eu nem sabia mexer. Tá com bateria fraca aqui, deixa eu colocar, licença. Eu tô segurando na mão porque aqui Licencinha não tem dada. suporte. Tô na casa do meu sogro, da minha sogra, que é imprudente, né? E aí, ela foi para minha casa, levou todos os materiais e começamos a produzir. Os primeiros não saíram bem, mas enfim, foi o início dos pirulitos de cristal. Depois ela falou assim: olha, o caminho é esse. E aí eu comecei a estudar, inclusive o Levi, como ele sabia muito bem inglês, eu estudava tudo, pegava tudo em site americano e fui aprimorando a minha receita com produtos brasileiros, porque ela aprendeu com produtos americanos. E eu sabia que eu não podia ficar nessa dependência de produtos americanos. Eu precisava desenvolver com o que eu tinha, né? Então, eu comecei a desenvolver a minha receita com produtos que eu tinha ali, né, aqui, de fácil acesso, e fui desenvolvendo a minha técnica. E foi assim que os pirulitos chegaram, me encantei. Foi muito interessante porque o início foi muito difícil. Não foi fácil chegar numa receita, acertar, falar agora, assim, sabe? Eu posso estar revendendo, posso estar mostrando o trabalho. Não foi fácil. E em nenhum momento eu pensei em desistir. Sabe quando você tem uma certeza, uma convicção daquilo? Sabe? Porque eu Uhum. vou te falar, eu já desisti de outras coisas. Eu já desisti de outras coisas que me deram muito menos trabalho, por exemplo. Mas os pirulitos de cristal estavam no coração de Deus para mim. E aí, foi como eu te disse, foi em 2016 para 2017. Ainda consegui conciliar os pirulitos de cristal trabalhando também em escola, mas chegou depois um ponto que eu falei, não, ou eu preciso me dedicar exclusivamente aos pirulitos de cristal, porque a demanda estava muita, o pedido de cursos estava muito, né? E então eu precisava. E também tudo aconteceu no momento certo. Fui orando, fui pedindo a Deus o momento certo, porque não é fácil você trabalhar de carteira assinada e depois você ir para né, Se ir para o aventurar, desconhecido, né? Que se verdade é uma aventurar, aventura. exatamente, se aventurar, né, para o empreendedorismo, assim. E eu, no começo, antes de eu começar a te chamar, eu estava falando que Deus não une vidas, Deus une propósito. E olha só o que aconteceu. Ela estava procurando uma pessoa e você estava procurando algo e a Uhum. conexão chegou aonde? Na igreja. Olha como é que é as coisas. A conexão chegou e vocês trocaram a ideia e surgiu e aquilo agradou o teu coração, Sim. né? E o interessante, e aí você começou a fazer, quer dizer, na verdade foi só você não, foi a sua casa se envolveu nisso, né? Sim, sim, sempre disse que a minha equipe, né? As pessoas perguntam, você tem equipe? Desde o começo eu entendi, tenho a minha equipe, tenho meu marido e meus filhos, eles são a minha equipe, né? Porque os filhos, né, às vezes ali porque eu trabalho na cozinha da minha casa, e, por exemplo, o momento que eles sabem que não me chama é o momento da calda, o momento ponto, né? A calda tá quase pronta. Não, você perde Aí, a mãe, não, causa. olha, eu já falo, momento da calda, parou, para tudo, entendeu? Telefone toca, eu não atendo, interfone toca, eu não atendo, né? E o marido ali, o Levi, quando ele passava, ele olhava, dava dicas, me ajudava, né? Estava sempre participando comigo, já precisou né, de buscar alguma coisa para mim, ou levar alguma coisa para mim, enfim, como você disse, a sua casa, ela participa com você, né? Ninguém trabalha sozinho. É verdade, né? E acabou que todo mundo engajou nesse projeto, né? E aí o pirulito começou a crescer, ficar mais doce, doce, doce nessa Goiânia. E aí, como É tudo verdade. expandiu, eu quero entender assim, como isso tudo expandiu, hoje você está dando aula, Lu. Então, é um tijolinho de cada vez, né? Quando eu comecei a trabalhar na confeitaria,
né? Porque os pirulitos é um dos produtos de uma festa, né? Tem o bolo, tem o docinho, tem a papelaria, tem, né, balões, enfim. E os pirulitos dentro da confeitaria, eu comecei a conhecer o trabalho de várias pessoas, inclusive de várias boleiras, né? Eu tenho mais contatos com boleiras, com quem faz biscoito. E aí, quando você começa a conhecer a pessoa, o mundo da pessoa, você percebe que realmente que nada vem de repente, que as coisas são construídas um tijolinho de cada vez. E que muitas vezes a gente vê aqui o Instagram, né, a rede social, é uma face de muita coisa que está por trás. Né, de Exato. muita luta, de muita batalha, de muito estudo, de muita renúncia, né? As pessoas só veem ali a foto ou o vídeo, mas não sabem, né, o por trás. Por exemplo, um curso, né? A pessoa hoje, se você sentar e pegar o meu curso e quiser assistir no final de semana todo, beleza, você vai assistir. Mas não sabe que ali durou meses para serem feitos, né? Até a gente ajustar, por exemplo, a minha data com a data do pessoal que faz a gravação, com a data de quem vai fazer a edição. Então, envolve muita gente, né? Envolve a vida, a rotina de muita gente. Por exemplo, eu tinha que ajustar a minha data, eu tinha que pedir para minha irmã ficar com os meninos para mim, porque a gente vamos gravar o sábado todo. Beleza, mas e as crianças? Com quem fica? Sabe? Então, ligava para minha irmã, fica com os meninos para mim. Então, assim, né? As pessoas só veem o pós, não sabe o que O tem por pronto, né? trás. Exatamente. E Olha é aqui, isso, ó. assim, um A Ana tijolinho de Rosa cada aqui, ó. vez. Olha aqui, elogio para você. A Ana Rosa aqui, ó, falando que ela é sua aluna e que você é demais. A aluna é demais mesmo. Concordo. Obrigada, gente. Ela é demais mesmo. E aí o negócio expandiu assim que já tem curso e tem tudo mais. E eu fui vendo esse tijolinho seu Crescimento. crescer e eu ficava aqui. Nossa, a Lô é, como eu falo, top da galáxia. Ela não desiste, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, né? Porque assim, se a gente for pensar, era algo tudo novo para você. Não tinha nada a ver com o que você formou na universidade, nada a ver daquilo. Então era tudo Aham. novo, né? Era, como posso dizer, um tiro no escuro, Um tiro no escuro, né? sim. E é muito interessante porque muitas alunas, né, muitas pessoas vêm e falam assim, olha, eu nunca trabalhei com confeitaria, eu consigo? Eu sou exemplo disso, porque eu nunca me imaginei na confeitaria. Eu não me preparei para estar na confeitaria. Eu não sonhei nem com isso. Pensa, eu nem pedi, tipo assim, eu nem sonhei com isso, né? Nem almejei estar aqui. Eu almejei algo novo, onde eu pudesse imprimir a minha arte, né? Algo que eu estava necessitando há alguns anos, porque a gente dando aula, a gente precisa seguir um calendário pedagógico, né? Um livro, você fica ali. Às vezes você quer avançar em alguma coisa, mas a aula são só 45 minutos. Aí, né, com aquele tanto de alunos, 30 alunos em sala de aula. Tinha sala que eu tinha 35 alunos por sala de aula. Como é que você, né, que trabalha a arte desse jeito? Para quem conhece, né, é formado nessa arte, sabe que é difícil, né? E aí, então, eu já estava tava incomodada com isso. Assim, eu queria algo que eu pudesse imprimir minha arte, onde eu pudesse assim, criar. Onde eu pudesse criar. E nunca me imaginei que eu iria trabalhar com açúcar. E você cria, né? Fora de você criar, que interessante, sabe? Você dá umas dicas. Olha, isso aqui é bom, que você vai nos lugares, né? Nas distribuidores, fala assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui... Eu achei muito interessante você falando sobre isso. E você acredita? Eu pego dica para mim. Quando eu vou fazer bolo aqui, eu olho suas dicas aí, eu Olha, falo, ó, a Lorena falou que esse açúcar aqui, ó, né? É melhor para dissolver, tá, tá, tá. Eu acho muito interessante isso que você faz também, além das eu acho que é aulas e porque tudo. eu vim dessa área da artes, aonde nós somos instigados a não ter, sabe? Aquela, como é que chama aquele negócio que o cavalo usa, né?
Então, nós somos instigados a buscar além, do tipo, por quem disse que não pode usar tal material? Quem disse que não pode fazer assim? Aonde está escrito? Então, eu fui muito assim, que é o que eu gosto, essa coisa do testar, sabe? Meio de ciências, né? É uma aula assim. Tem coisa, tudo que eu testei deu certo? Não, nem tudo que eu testei deu certo. Algumas coisas que eu testei deu errado, comprei material caro. Ok, tá tudo bem, mas o gostoso é quando você também continua testando, inventando e criando e dá certo, né? Então, é um pouco assim da ciência, né? Da ciência com a arte. Eu gostei, assim, de trabalhar dessa forma. Na verdade, acabou tendo um pouquinho do que você se formou, sim, porque tem um pouquinho da arte nisso tudo. Sim, Porque seus pirulitos são a arte. Um mais bonito que o outro. Saboroso, eu ainda não tive privilégio, mas assim que eu for ao Brasil, for em Goiânia, também, eu são quero sabores. experimentar esse pirulito, entendeu? Porque pela arte que você faz, os desenhos, porque tem um ditado que fala que a gente primeiro come com os olhos, e os seus pirulitos a gente lama tudinho com os olhos. Saboreia tudinho, porque é muita perfeição. Eu vi os que você fez pro Davi, o aniversário dele, e falei, olha, gente, que perfeição isso aqui, né? Então, Deus dá talentos que às vezes a gente não sabia que tinha, e quando a gente vai descobrindo os novos talentos e Uhum. vai dispondo a descobrir os novos talentos, Deus vai nos capacitando de tal maneira que inteligência, sabedoria, e tudo se torna isso Isso. aí que está se tornando agora, sabe? A gente E precisa já ter um conheci, olhar curioso, né? e seus A pirulitos já gente são precisa. bem conhecidos nessa Goiânia, hein? Amém. Né? E Então, é e a tudo gente na precisa sua ter um olhar casa. curioso. Como eu te disse, assim, sabe? De que eu percebo que muitas pessoas têm, né? O medo, deixam tomar conta o medo, o receio, né? De não dar certo. E é como eu te disse, eu tô falando aqui que muitas coisas não deram certo e ninguém ficou sabendo que não deu certo. Só eu tô te falando porque, né? Não deram certo. E se não deram certo, ok, volta atrás, refaz, ou então tenta novamente, muda a técnica, né? Eu comecei muito com a intuição, porque no início não tinha muita gente, né, principalmente no Brasil, que eu pudesse chegar e mandar um direct e falar: olha, o que você usou aqui? A primeira pessoa assim que eu tive contato e mandei, ela não me respondeu, né? E aí eu comecei a trabalhar pela intuição. Por exemplo, as imagens. Ninguém me disse que era papel arroz. Eu supus que era papel arroz, porque eu falei assim, a única coisa que eu conheço que possa ser impresso, né, com imagem e ser comestível é papel arroz. Me lembrei daqueles papel arroz que o pessoal coloca no bolo. Aí eu Uhum. falei, isso aqui é papel arroz. Foi pela intuição. Ninguém me disse que era papel arroz. E aí fui, né, fiz. Não, então é isso mesmo, é papel arroz, é comestível e tal, tal, tal. Pronto, né? Então, assim, foi pela intuição, pelo teste, pela observação, observando, quer dizer, estou te falando aqui da imagem. Eu lembrei daqueles bolos que, né, o pessoal, né, já tem o papel impresso, Faz. papel, né? E aí eu falei, olha, foi pela observação, foi pela intuição. Muitas das técnicas que eu desenvolvi foi através de observação e intuição. E o interessante que eu quero destacar aqui, que eu falo muito, né, em cada mulher no seu talento, é ter a coragem, ter a audácia de ir e descobrir, de buscar, de querer ver esse novo, né? Porque às vezes a gente acomoda, Lorena, igual você não estava satisfeito, você não estava se sentindo realizada no que você estava fazendo. Tudo bem, você Uhum. tinha seu trabalho, você ganhava o seu salário, mas não era aquilo que você queria. Então, às vezes, a gente fica sempre limitada, não, mas acomodada, não, mas assim tá bom, não, assim, não, né? Mas será que eu vou arriscar? E depois, como é que vai ser? E Cris, você, né, você sabe, você é brasileira, morou aqui, você sabe do que eu vou dizer agora. Eu, professora da rede particular, né, teve período que eu trabalhei até em 3 escolas,
carteira assinada. Aí você pensa, a pessoa larga tudo para fazer pirulito. Fora, então, tudo isso, medo, fora nossa, ela faz pirulito, 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 mas o que é pirulito, né? Então, assim, fora isso, né? Assim, você enfrentar os olhares, né, das pessoas, às vezes O assim, nossa, mas disse-me-disse, né? entendeu? Nossa, você vai fazer pirulito, você estudou para fazer pirulito, né? Então ainda tem isso. Mas é como eu te falei, nisso eu puxei muito a minha mãe, que você conheceu aí, você comentou, tô nem aí, sabe? Vou. E o máximo que pode acontecer é eu voltar para trás, e qual o problema disso? E tentar outra coisa. Não deu certo? Aham, Vamos tentar outra coisa, né? isso. E confiar. Eu toquei da sua mãe, porque eu acho sua mãe, toda a vida, achava ela o máximo nos acampamentos, porque ela é super animada, assim, sabe, super austral. Para ela sempre tudo estava bom, e ela, às vezes a gente estava numa É, preguiça e ela estava na maior agitação, sabe? Então, isso você puxou da sua mãe. Eu posso falar que porque eu conheço, puxou mesmo. E, Lô, agora entrando um pouquinho no nosso lado espiritual da coisa, da sua vida. aham. Que eu tenho um testemunho muito lindo, sabe, Lorena, de tudo, da sua vida em si, da conversão da sua casa, de todo mundo, né, de você, de suas irmãs, de sua mãe, que eu acho muito lindo essa história, Do porque meu pai vivenciei depois, do seu pai posteriormente. depois, exatamente, seu pai depois, quando seu pai, eu já estava nos Estados Unidos, né, Sim. mas eu vi e acompanhei a chegada de vocês ali na igreja metodista, de você, de suas irmãs, de sua mãe, então, assim, essa trajetória foi muito bonita. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi como foi que Jesus te encontrou e você encontrou com ele. Foi Jesus que nos encontrou, né? É, o meu pai era ateu, meu pai não acreditava em nada. Nós éramos católicos, até estudei em colégio católico, né? Amo, né? Assim, o colégio que eu estudei. Não estou falando aqui de religião, tá, gente? Amo, respeito, né? Todas. Mas a gente não tinha uma vida cristã, né? Dentro ali, de fato. E os meus pais, a minha mãe, ela sofreu um acidente de carro e um das testemunhas que viram esse acidente a favor dela, né, era um pastor. E nesse período, os meus pais já estavam passando um período assim de bastante tribulação. Isso eu fiquei sabendo depois, sabe? Na época eu era ainda muito criança, não percebia, não sabia. E aí minha mãe já estava orando, minha mãe já estava assim, orando não, ela estava buscando ela já estava com sede de Deus, né? Ela estava com sede de Deus. E aí houve essa batida, esse pastor então era uma das testemunhas, e para encurtar a história, ele convidou minha mãe para ir à igreja, na época era a igreja presbiteriana, ali do IP, da 74. E aí nós começamos aí. E aí nós éramos juvenis, né? Ali tinham meus 11 anos, 12 anos. Começamos então a participar de grupo de juvenis. Como eu te falei, nós na Igreja Católica, até porque na época não tinha, né? Hoje tem a renovação carismática, eles têm esses grupos de juvenis, de jovens, né? Mas na época não tinha. Então ali a gente encontrou um grupo onde a gente foi abraçado, fomos envolvidos, tinha os acampamentos, de imediato a gente já foi para acampamento, e quando viu a gente já estava envolvido, né? Então a primeira igreja que nós frequentamos foi a presbiteriana, e depois posteriormente, a minha mãe tinha ali na metodista a tia Liane Tuma, uma amiga de muito tempo, de décadas, e ela sempre nos convidava para ir na cantata de Natal, assistir as cantatas de Natal, que inclusive eram gravadas, eram passadas na televisão, na TV Anguera, né, na época. Era bem famosa essa cantata de Natal da Metodista. E aí minha mãe falou, vamos ficar na Metodista, né? A gente também ali já fez amigos e estamos lá até hoje. Então foi Jesus que nos achou. E o seu pai? Como foi?
pai chegar a O Cristo? meu pai já foi diferente, já foi algum tempo depois, já numa outra igreja, né? Que minha mãe gostava mais de um reteté. Até então a metodista ainda não tinha passado pela Não renovação e tinha tal, e minha ainda mãe gostava de um passado, né? reteté. E tal. E aí minha mãe gostava de um reteté, né? E aí ela foi uma das primeiras pessoas a frequentar ali a casa da irmã Maria Cília, que hoje é a igreja Monte da Santidade, ali na Ricardo Paranhos. Minha mãe frequentava as reuniões na casa da irmã Maria Cília. E aí meu pai também começou a ir, ali ele foi lá na casa da irmã Maria Cília, ele foi batizado nas águas. Olha que bênção. Mas aí depois ela falou, não, a gente precisa, porque lá na irmã Maria Cília era muito bom, né? Era reteté, mas também ainda não estava a igreja estruturada, era, né? Não tinha assim, um grupo ainda de jovens e tal. E na Metodista já estávamos bem envolvidos também, né? O Daniel, a Thelma, né? Tudo aquilo, você, todo mundo ali, todo mundo muito jovem, a geração 2000. E aí foi quando ela falou: não, vamos ficar numa igreja onde envolva todo mundo, onde, né? Para mim, para seu pai e para vocês também. E tá Então, todo mundo ficamos lá até até hoje, hoje, graças né? a Deus, lá na Metodista, até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é uma bênção. E ver a conversão do seu pai também, né? Isso para mim foi muito Sim, bom em relação sim, da estrutura da família toda em si, né? E, sim. Lô, me conta aqui. Eu sei que é um assunto delicado de contar, mas eu acho que você tem de passar um pouquinho desse testemunho que você está vivendo para muita gente que passa Uhum, por isso. Muita gente passa por isso. Da idade que for, eu falo que a idade que for, isso é algo doloroso, sim, de passar. Eu falo porque a minha mãe está passando por isso, tem 5 meses que meu pai voltou para casa, e eu sei que não está sendo fácil para ela, né? E para você, porque querendo ou não, a saudade é algo que não se apaga. A gente se uhum, conforta, porque a gente sabe que está na casa, voltou para casa, né? Porque Deus nos uhum. criou muito antes da fundação do mundo. Lá nos lugares celestiais, a gente já existia antes de habitar a terra. Mas como que está sendo para você? Como que tá sendo esse momento de viuvez que você ainda está passando? Que eu sei que é algo que isso, com o tempo, ele vai se, não digo esquecendo, mas ele vai se acalmando. Mas é Amenizando, algo, sim, mas é algo que você está passando. E como sim, foi a sim. sua Só de você reação? falar, meu coração acelera mais forte. Pois é. Mas como foi a sua. Porque eu tenho uma amiga que está passando por isso, e ela mora na França, e ela é 3 anos de casado. Então é muito recente ainda. E Isso. como é que você faz isso? E eu sei que ela vai assistir isso aqui depois. Como é que você faz para buscar essa força, Lorena? Porque isso tem que ter uma força. E essa força só vem de Deus, não tem de outro lugar. Mas como que é a É sua só. experiência? É isso mesmo. É uma força que vem de Deus. Tem momentos que eu me vejo assim numa situação e que eu penso, me lembro das centenas de pessoas que estão orando por mim. Porque eu sei que tem muita gente orando por mim. E aí eu me lembro, eu penso assim, nossa, eu só estou conseguindo fazer isso, só cheguei até aqui porque tem pessoas intercedendo por mim. Porque o luto, Cris, ele tem fases, né? Existem as Uhum. fases do luto, né? E tudo muito recente ainda, as coisas ainda estão se encaixando, é, ainda vão ganhar, né? Um ressignificar, né, as coisas, algumas coisas, né, vão, vão se encaixando, as emoções, os pensamentos, né? É, e o Levi, quem conheceu o Levi, você conheceu, eu falo que só entende quem conheceu. Porque você falar de uma pessoa depois que ela morreu,
elogiar, isso a gente vê direto, né? Uhum. Mas quem conheceu Levi sabe do que eu tô falando, de quem que ele era. Ele era um anjo mesmo, sabe, na terra. Não tem outra explicação. É, a minha irmã, no velório, disse muito bem, ele era o ex-me aqui. Ele estava sempre disposto para qualquer pessoa. E para mim, então, né, é, eu fui muito amada. Eu fui muito amada, eu fui muito cuidada. O Levi era uma das pessoas que mais me incentivavam, sabe, em tudo que eu me propunha a fazer. Às vezes nem eu acreditava, e ele estava lá me dando força, sabe? Eu ria que eu falava, gente, você é louco, né? Você compra todas as minhas ideias. Falava, você compra todas as minhas ideias, você compra. Ele estava junto, sabe? Então, eu não sei se isso se torna mais difícil ou mais fácil, sabe? Nesse momento de luto. Ainda tem coisas que estão muito confusas, sabe, Cris? Eu falo que a minha vida tem hora que eu me sinto numa montanha russa. Tem hora que eu tô lá em cima, que eu tô bem, que eu uau, eu entendo no sentido de espiritual, de que tudo tem um propósito, de que nós estamos aqui de passagem, ok. Mas tem hora que eu vou lá no fundo do poço e questiono e choro, sabe? E me revolto e fico, às vezes, até de birra com Deus. Mas eu queria que você falasse isso, porque às vezes a pessoa acha que assim, que tem de guardar isso, sabe? E não tem, você Uhum. tem de pôr isso Não. para fora. Sabe, você tem o tempo que você precisa mesmo ficar com raiva, assim. Isso é normal do ser Aham. humano, nós somos ser humanos. Ficar com Uhum. raiva, ficar indignado no sentido, mas por quê? Isso Porque faz ele, parte. porque ele, porque ele, né? Exato, Porque isso faz nós, parte. né? Né? Porque às vezes Sim, a então eu pessoa tenho esses põe muito momentos. pano, sabe, por cima e as coisas não são bem Pano assim. quente por Nossa, cima, aham, não. a gente é feito de corpo, alma e espírito. A nossa Aham. alma é onde nossas emoções. Não tem como a gente apagar isso. Uhum. E às vezes eu sinto até um constrangimento, e desculpa a palavra, mas às vezes até raiva, sabe? De quando alguém fala assim, nossa, você me inspira, você é muito forte. Gente, eu já tive momentos de eu ler aquilo ali e ficar com raiva, mas por que que eu inspiro? Porque eu tô aqui, eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo, sabe? É, me sentindo como se Deus estivesse me punindo, sabe? Já me senti assim. Por que que o senhor me puniu dessa forma? Por que que eu fiz? Por que que o senhor fez isso comigo? Por que que o senhor fez isso com os meus filhos, né? E é isso mesmo. Eu falo para Deus, eu rasgo o verbo para Deus, eu falo o que eu preciso falar para Deus. E eu sei que Ele me entende. Exatamente. Melhor do que os humanos, que tem todos os sentimentos que a gente tem, mas às vezes vem com julgamentos, vem, sabe, com palavras de que a gente precisa ser forte. Nossa, eu aprendi muito, Cris, né? Tenho aprendido muito com o luto. Um dos aprendizados que eu sempre, inclusive, comento é que é muito melhor um abraço. Um abraço fala muito mais do que algumas palavras. Porque quando você está naquele momento de dor, e é uma dor no corpo que você sente, é um momento de dor, sabe? Que eu nunca, assim, que o seu chão abriu. Palavras como, isso vai passar. Ah, eu sei o que você está sentindo. Sabe? Não, Deus não sabe todas sabe. as coisas. Essas palavras, elas não confortam. Elas não confortam, sabe? Eu só não fui grossa com essas pessoas por amor a essas pessoas, porque eu sabia que elas estavam falando aquilo em amor, sabe? Eu sabia que elas estavam falando aquilo em amor. Mas lá dentro de mim aquilo estava me causando raiva e me causando mais dor ainda, sabe? Então eu aprendi que no momento desse, você só abraça a pessoa. Você não tenta Não precisa confortar, falar. dizer alguma coisa. Não, não. Essas palavras machucam muito mais, sabe?
Eu aprendi isso. E tenho aprendido de que cada pessoa também tem o seu momento, porque eu depois recebi muita gente que tem uma amiga, que tem uma parente, que tem um conhecido, né? Que está passando pelo momento de luto, e a pessoa fala, olha você fala de fé, você fala de graça, né? Você fala de gratidão, e tal pessoa, ela só quer dormir, só quer... Gente, é o momento da pessoa. E às vezes essa pessoa tá precisando, sabe do quê? De, em vez de você ir lá e falar, olha fulana ali, como ela tá, sabe, ser comparada, é de fazer como a minha irmã fez. Porque eu tive um momento em que eu me senti no fundo do poço, entrei em depressão, e a minha irmã Larissa, ela percebeu isso, e ela me pegou pela mão e me levou ao psiquiatra. Entendeu? Exatamente. Então, ela não me julgou, ela não falou nada. Ela simplesmente me pegou pela mão e me levou ao psiquiatra. A Lorena precisa de um psiquiatra. Então ela pôde perceber e me levou ao médico. E nesses momentos a gente precisa desse tipo de ajuda, assim. Eu quero deixar bem claro para o pessoal que está assistindo a gente que o Levi ele não morreu de Covid, não, tá, gente? Não foi nada a ver com Covid. Foi porque estamos nessa época de Covid, tudo não foi. Tivemos, ninguém lá em casa teve Covid. Lá de casa ninguém teve Covid. Graças a Deus ninguém Graças teve isso. E o Levi era novo sim, mas não foi nada a ver. Na verdade, foi até assim, de assustar, né, Lorena? Porque foi algo que ninguém esperava, né? Na verdade, mas uma coisa tão interessante, eu não sei se você reparou isso depois, mas tão interessante porque tem um vídeo que vocês gravaram no domingo, Ação de Graça. Isso, foi. E a gente não percebe as conexões, né? Então, aquilo ali, aquele vídeo que vocês gravaram, né? A igreja estava gravando o vídeo, foi na época da Ação de Graça, foi num momento, assim, crucial. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi. Não foi por acaso. Foi. Então, eu queria explicar isso, pessoal, porque não foi Covid. Foi um susto para todo mundo, né? Foi. Né? Agora, o que acontece? A gente não... São dúvidas que a gente não tem resposta, que só Deus que tem a resposta para dar. Mas uma coisa é certa, né? O propósito da vida do Levi aqui, ele fez o que Deus tinha determinado para ele fazer, isso é certeza que ele fez. Eu conheci, sei que certeza que ele fez, né? Mas, lembrando uma coisa, ele deixou o legado. Com quem? Com você, com Davi, com a sua pequena. Ali o legado vai continuar. Porque pode ser que ele não fez tudo, a semente foi plantada. Mas agora os meninos vão regar, vocês vão regar, vocês vão colher aquilo da vida deles, sabe? Porque a gente tem de firmar isso, sabe? As pessoas falam sobre muito isso, e quando meu pai faleceu, tudo Deus caminha as coisas muito bem feitas, sabe, Lorena? Porque meu pai estava muito ruim, e eu fui ao Brasil, e eu fui despedir dele. Eu sabia que eu estava indo despedir dele. Então, Deus deu a oportunidade de eu ir despedir dele, ele me vê, e quando eu volto, passa 2 meses, ele falece. E aí todo mundo fala para mim assim, como que você está assim? Não tem momento de luto? Tem dias que eu choro mesmo, porque meu pai foi velado, eu tô aqui em Portugal, meu pai foi velado em Goiânia. Nesse negócio da pandemia, eu não pude sair, não pude ir. Mas eu sei que meu pai deixou um legado. Então, é isso que... Isso é um combustível para a gente, sabe? Isso é o combustível dos meninos, sabe? Sabendo que o legado vai continuar. Agora, que a senhora fez uma coisa perfeita, fez. Porque as pessoas falam assim, não, Deus cura tudo, Deus vai curar tudo, Deus vai passar. Não, a gente precisa de profissionais para cuidar da gente, Deus deixou, a gente vai atrás, sim, a gente precisa disso, sabe? Isso não é falta de fé, de Lorena, não. Isso é coisa que o ser humano precisa. A sua alma precisa.
Sim. né? E sua irmã teve uma acessibilidade do Espírito Santo que foi maravilhosa. Para mim, isso foi tremendo, 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 entendeu? E eu acho lindo, sabe por quê? Porque, por mais que foi assim, para nós foi súbito, né? Porque ninguém esperava, né? O Levi dormiu e acordou na glória. Essa é a Isso, palavra. Ele praticamente, dormiu exatamente. e acordou na glória. Uhum. Mas ele deixou tanto testemunho por onde ele passou, como ele deixou testemunho quando eu convivi com ele lá nos Estados Unidos, na igreja da pastora Clauri, pastor Juarez. Ele deixou testemunho aí na Metodista. Ele deixou testemunho por onde ele andava. E isso é o que Deus quer que a gente faça nessa terra. Porque realmente a gente tem convicção que a gente está aqui por passagem. A gente sabe que aqui não é nosso lugar. Mas como ser humano, a gente entender isso e alinhar com o Espírito, né? A nossa alma alinhar com o Espírito, isso não é fácil. Isso é obra mesmo do Espírito Santo para trazer o consolo, porque pelas nossas forças a gente não consegue entender, porque é uma distância, distanciou, né? Mas eu achei muito lindo, eu acompanhei todo o velório pela internet, eu assisti, e eu achei lindo, 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 sabe? Tudo que foi dito, o pessoal que falou, o pessoal do louvor, o pastor, porque é isso. Uma coisa é você falar de uma pessoa, porque já faleceu e dar glórias e tudo. Outra coisa é a gente saber que aquilo ali está sendo falado, realmente era o que o Levi era. Entendeu? E eu achei muito bonito isso, muito bonito. E o seu testemunho, sabe, Lorena, de mostrar a realidade da coisa, eu acho que isso é uma fortaleza para muita gente que está passando por isso aí. Muita gente nesse Porque a momento. gente não é forte o tempo todo, nós não somos fortes o tempo todo, né? Mesmo que realmente a fortaleza, às vezes a força realmente não é para vir de nós, é de Deus. E tem momentos que essa força vai vir de amigos, vai vir de de alguém especializado, de um médico, né? De um remédio, né? Eu estou tomando remédio, estou sendo medicada, preciso dizer isso, né? Porque às vezes no meio cristão a gente percebe que existe ainda resistência. Exato. Né? Existe ainda muita resistência quando se fala em depressão, em tomar medicamento para depressão. A pessoa acha que por você ser cristã, você ter fé, você ter uma vida de oração, você não precisa. Sim, às vezes tem aqui no cérebro há fatores químicos, assim como em todo o resto do corpo, né? Há fatores químicos, no cérebro também há fatores químicos que às vezes naquele momento você precisa ser medicada, né? E precisa ser ouvida, né? Às vezes você quer falar, mas talvez você quer falar para alguém que não seja tão próximo de você, alguém que você possa falar realmente o que você está sentindo, que não vai ter olho julgando, não vai ter olho falando, mas não é assim, né? Porque a gente tem que parar de viver muita religiosidade e viver mais o evangelho verdadeiro, o evangelho ali da Bíblia, sabe? Aquele evangelho de Jesus falado. Porque você acha, pensa comigo, dando um exemplo, você acha que aquela mulher que estava com fluxo de sangue não passou por momentos de depressão? Com certeza passou. Sim. Porque ela é rejeitada pela sociedade. Pela sociedade. Aquela mulher, exatamente. Para mim, eu lendo a Bíblia, eu analisando, eu penso que aquele fluxo de sangue, para mim, já era um câncer, sabe? É algo maligno. Porque ela não conseguia se livrar daquilo. E ela era julgada. Ali ela teve, sim, muitas depressões, com certeza. E no momento que Jesus veio, curou, mas isso não foi de um dia para o outro. Quanto tempo que ela vem carregando aquela doença, né? Então, a gente prestar mais atenção que a Bíblia ela é recheada de coisas que... Fala assim, foi escrito para mim tantos anos. Ela é recheada de coisas para a gente que está vivendo agora.
Sim, ela é magnífica, ela é maravilhosa, a Bíblia, E meu ela Deus, tem ela é versículo magnífica. falando sobre o viúvo, é no sentido ali de apoio da igreja à viuvez, mas é no sentido disso que você falou, Ana, é de um abraço, é de não precisar falar nada, sabe? Não é, a gente não está Uhum, colocando aqui ajuda em relação à financeira, não. É ajuda em relação à humanidade mesmo, sabe? Olha, uhum. eu só vim aqui porque eu quero te dar um abraço, eu estou orando por você, eu estou te cuidando, né? Então, é isso que é o versículo que fala, né? Que Jesus deixa bem claro em relação a cuidar de viúva. Olha, e desse cuidado dessas pessoas que estão ao redor, que eu aprendi também, né? Que muitas dizem estar disposta, se colocam à disposição, sabe? Mas aquelas que realmente impactam a sua vida são aquelas que nem te avisam que estão indo te ajudar. Quando você já foi, já tá lá na porta da sua casa, ela não pergunta, porque é o seguinte, gente, a gente fica com receio de estar incomodando as pessoas, a gente sabe que todo mundo tem sua rotina, tem sua vida, tem sua família, tem as suas preocupações também. Então, assim, eu tô falando de mim, eu não vou ligar, né, a não ser para os meus irmãos, né, alguém assim, realmente meus irmãos, e assim, nesse momento também eu pude ver a bondade de Deus, porque eu falo, a gente vê quantas famílias os irmãos brigam, né, por herança, por dinheiro. Os meus irmãos, eles se colocaram a dispor, inclusive financeiramente, daquilo que eles têm ao meu dispor e ao dispor dos meus filhos, sabe? E tive amigos também que só ligou, Lorena, tô passando aí para resolver aquele negócio para você. Não perguntaram, você quer que, sabe? Não, já ligaram, tô indo aí. Tô indo aí. Ó, tô passando aí, arruma que eu vou te levar em tal lugar para você resolver tal coisa. Isso, gente, é o cuidado de Deus e você vê realmente ali, a pessoa está realmente disposta, sabe? Para te ajudar. Ela se colocou à disposição para te ajudar mesmo. Ela não perguntou se você quer, porque a gente fica com, assim, né, receio realmente. Ah, não, a gente fica com vergonha de falar, não, preciso de tal coisa, né? Então, não, essas pessoas, muitas mesmos. Ó, tô depositando tanto, ó, tô fazendo isso por você, ó, sabe? Deixa eu contar aqui um testemunho. O meu carro, de um dia para a noite, o vidro, né, o vidro elétrico do condutor não estava querendo subir, né, do meu lado não estava querendo subir. E aí eu falei, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Que eu vou pro mecânico, ele vai ver mulher sozinha, né, e tal, vai querer, às vezes inventa alguma coisa, vai querer meter a faca. Eu não queria resolver isso sozinha, Deus. E comecei a pedir a Deus um milagre. Falei assim, Deus, faz esse vidro subir. Faz esse vidro subir. E eu também não quero gastar com isso aqui com carro, não posso, não queria gastar com isso. Eu tenho coisas mais importantes, né? E foi se passando as semanas. Às vezes eu até esquecia, porque eu quase não tô pegando em carro. E aí, um casal de amigos, irmãos lá da igreja viu. Eu contei do carro, né? Falei, né? Eles viram, o carro tava imundo, tava super sujo. Aí eu falei, eu não tô mandando lavar porque o rapaz, coitado, vai lavar, vai molhar dentro, porque o vidro não sobe. Beleza, eu só comentei isso. Na semana seguinte, você tá em casa? Tô passando aí para pegar seu carro. Hã? Como assim? Tô passando aí para pegar seu carro. Eles levaram meu carro para o conserto, consertaram o que estava quebrado do meu carro, que eles perceberam. Eles consertaram, entregaram com tanque cheio e lavado. Ó só, tá vendo? Pensa, menina, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Porque eu falei, Deus, eu só pedi o meu vidro consertado. E o Senhor me deu mais. Deus é sempre assim, sabe? A gente tem de entender e perceber que a gente não vive só, para a gente parar de entender só esse mundo natural. A gente tem de começar a entender o sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Pensa comigo. Como eu não vou crer no sobrenatural se eu já creio no meu Deus?
que é sobrenatural. Se ele é sobrenatural, as coisas dele é tudo sobrenatural, né? A gente tem que entender isso e não limitar as nossas visões. Você pediu para ele uma coisa, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele é topíssimo da galáxia. Ele falou, não, peraí, eu vou arrumar um que vai arrumar o vidro, que vai limpar o carro, que vai arrumar o que está estragado, que vai entregar cheio para ela. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas será que Deus vai ouvir isso que eu estou pedindo? Uma coisinha assim, então, né? Não, Deus te ouve, né? E te deu por completo, sabe? O presente dele foi de laço, com fita e tudo mais. Foi. Só faltou o laço, assim. Mas então, tinha um a laço gente espiritual. A gente tem que começar a entender assim, sabe, Lô? Por isso que eu falei, eu não posso ficar sem dois dedinhos de prosa com você, por mais que a gente está mexendo numa coisa que ainda está muito recente, mas para as pessoas perceberem que o nosso Deus não afasta de nós. O nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos cuida. Sabe? Sim. Ele não é um Deus que está lá longe, no trono celestial, ele habita dentro de mim. Isso. Se ele habita dentro de mim, e ele vai levantando pessoas de onde você nem imagina. Cris, hoje eu tenho amizade com pessoas assim que vieram, né, entraram na minha vida conhecendo esse processo do luto, conhecendo a minha história, né, e que assim me presenteiam, me mimam constantemente, assim, sabe, cuidam de mim, sabe? E nisso eu posso ver o amor de Deus, eu vejo o amor de Deus, eu agradeço muito a Deus. Só que como a gente falou, vem a parte humana, assim, a Lorena, a esposa. Aí eu falo, Deus, mas eu não queria isso. Eu só queria o Levi junto comigo. Sabe, assim? A gente passa por esses momentos, sim. Lógico, tipo, passa, olha, sim. Eu agradeço tudo que está acontecendo, amém, minha vida, né? A minha voz chegando para tanta gente, meu testemunho. Mas tem momentos que eu falo, eu não queria nada disso. Numa outra live, eu comentei com uma amiga minha, eu não sei se você assistiu, com a Ariane, porque há algum tempo antes do Levi falecer, eu estava orando pedindo para Deus para que eu queria mergulhar no oceano de Deus, sabe? Mergulhar no Espírito. Eu falei, Deus, eu não quero mais uma vida rasa, eu não quero mais águas nos joelhos. Eu quero experiências com o Senhor, eu quero mergulhar. E eu comentei, eu falei para ela, falei assim, olha, se eu soubesse que para eu poder mergulhar, ele precisava tirar o Levi da minha vida, eu não pediria isso. Se eu soubesse, eu não teria pedido, sabe? Mas Lô, aquilo que a gente não pense que se eu mergulhar tem alguma coisa a ver que Deus ter chamado o Levi, não tem nada a ver. Porque isso é o plano para você no mergulhar da sua vida. O Levi foi, a gente, como ser humano, a gente não tem a resposta, só Deus para ter. Mas a gente sabe que o propósito de Deus na vida dele foi cumprida. Sim, porque, foi cumprido. Sim. Foi cumprida o propósito que Deus tinha para a vida do Levi aqui na Terra. Por quê? Sim. Porque o Levi, ele dormiu e acordou já na glória. Ele não passou por nenhum sofrimento em si. Era a chegada dele, era o momento dele. Isso é difícil para nós, humanos, entender. Mas por que agora? Por que nesse... Por quê? Né? Porque isso a gente não tem entendimento para isso. E nem procure, porque não vai achar. Coisa de Deus. Né? Então, isso a gente não entende. Esse sentimento que você sente é normal, é sentimento de humano mesmo. Mas por quê? Por que eu? Por que agora? Por que nesse momento? O Levi estava tão novo, ele não tinha doença nenhuma. Por quê? Né? Os porquês vão estar na nossa cabeça, não tem como. E esse porquê, eu não tenho capacidade de responder, você não tem a capacidade para responder, somente Deus que tem essa capacidade para responder, porque Ele que nos criou, Ele é dono do nosso, né? Não é nada nosso, é tudo dele, tudo por Ele, tudo para Ele. Tudo dele. Né? Então, então, isso não cabe a nós.
responder. Mas eu sei de uma coisa. Olha, O legado dele foi deixado, o propósito dele na vida dele foi cumprida, e ainda tem muito a que ser feito aqui através do que ele deixou, que são os filhos e você. amém. Amém. Né? E Mas eu isso tô a gente... dizendo isso porque, assim, é mais uma algo que acontece muito dentro das igrejas, né, Cris? Que eu também aprendi. A gente canta muitos louvores de entrega, louvores de gratidão, e a gente fala, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, né? E tudo. E a gente canta isso. E na hora que Deus, então tá bom, chama, a gente vem com esses questionamentos, a gente vem com essas indagações. Eu falei, meu Deus, como nós somos hipócritas. Como nós somos hipócritas. Por isso que eu falo que a da gente tem que boca tomar para fora. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no que canta. Tem certos cantos que eu nem canto. Não, é sério, eu filmo Aí eu muita canto, coisa. sabe por quê? Sabe por quê, Cris? Porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer, a gente querendo ou não. Não, ela vai E prevalecer, quando a só gente que... canta, igual eu tô te falando, eu te falei do Levi, que se eu soubesse, eu não teria pedido para mergulhar. E para você ver, né? Depois de um tempo eu criei um bloqueio, né? Nem de oração não fazia. Quando eu me voltei e me abri novamente para Deus, para o Espírito Santo, eu falei e eu falo de novo. Os meus filhos são teus. E na hora que Deus quiser levar, Deus vai levar. Do jeito que Ele quiser. E não sou eu, a Lorena, que vai impedir. Não, em E se eu estiver Salmos... aberta e convicta disso, de que os meus filhos são teus, Senhor, meus filhos e tudo que eu tenho é do Senhor, sabe? Eu acredito que as coisas, tudo aquilo que Deus vai entregar depois, posteriormente, de todo esse reviravolta, de todo, né? Eu falo que, eu falei até com o pastor, meu pastor Ednei, eu falei assim, eu tô me sentindo ainda naquele momento da barragem de Mariana. Quando vem a barragem, vem a lama e os bombeiros estão à procura de sobreviventes ou de corpos, né? Então ainda estou ali ainda procurando as coisas, sabe? Ainda tentando ressignificar as coisas. Mas assim, depois que passa, né? Depois eu creio que Deus vem e ele vem com novidade de vida, vem com algo, tudo que ele quiser, né? Mas a gente precisa estar pronto. E quanto mais pronto eu tiver, quanto mais rápido, e eu falo para Deus, Deus me ensina a aprender logo. Não deixa eu ficar batendo, sabe? Dando murro em ponta de faca. Me ensina a aprender logo. Porque eu quero desfrutar logo daquilo tudo que o Senhor tem para mim. Não, e com certeza muita coisa boa vem por aí. Mas você estava falando disso, mas tem em Salmos, eu não lembro qual Salmos, mas a nossa vida está tudo escrito no livro da vida. O nosso começo, o meio Todos e os nossos dias. Sim. Está lá no livro da vida. Eu tenho um livro da vida meu, você tem o seu. Isso está lá. Nós somos criados. E por ele e é para ele. Isso eu concordo. Eu estou falando que tem cânticos que às vezes a gente não canta, no sentido assim, porque a gente não está vivendo aquilo que está escrito naquele cântico. Verdade. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente... Porque a nossa palavra, o que você fala, é declaração. Né? Sim, ela porque tem poder. Sim. Toma vida. Deus criou o mundo através da palavra. Né? Então ele fala. Quando ele foi para a glória, ele também falou, está consumado. Através daquele consumado, quer dizer, os nossos pecados, toda a nossa maldição foi levada ali na cruz, porque ele falou, está consumado. Então, no sentido que você falando sobre hipocrisia, é sim. Porque muitas vezes a gente canta por cantar e a gente não está vivendo aquilo ali ainda. Não entregamos de fato a nossa vida, não entregamos de fato as nossas finanças, não entregamos de fato o nosso casamento, os nossos filhos, né? Então... porque quando tá tudo muito bem, tá ótimo. Mas e quando não tá? Será que quando não tá, você entregaria? Sim, verdade. Né? Então, isso é muito interessante. Isso a gente tem que começar a mudar essa visão.
né? Essa visão porque nada meu, nada é seu, Lorena, porque às vezes a gente pensa que é da gente, que há tanto Uhum, tempo a gente toma posse daquilo como se fosse nosso, né? Não, é meu. E não é seu, tá ali emprestado. Literalmente é um empréstimo, porque não é seu, é tudo dele. uhum, Você, tudo dele. você é para ele, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, igual você falou, não, Levi voltou para casa. Ele voltou para casa mesmo, da onde que ele veio. Porque antes da fundação do mundo, No ali, no dia lugar onde vamos. Eu acho outra coisa curiosa que eu com o luto, né? Vou aproveitar, então. Abrir não, aqui, né, a dois caixa. dedinhos de prosa, nós está proseando. É aquela coisa assim, a gente fala muito, nossa, voltar para casa. Nossa, outro dia a gente estava aqui, nossa, o Levi foi o aniversário do Davi, e aí o primo aqui do Levi teve que tomar conta do churrasco. E a gente comentando, se fosse o Levi, eles que estaria tomando conta, né? Falei, mas o Levi tá tomando conta, só que lá no céu agora, o Levi, eu tenho certeza que ele que comanda o churrasco lá no céu. Ele eu falo que ele deve ser aquela pessoa que fica na porta recebendo as pessoas, encaminhando, procurando, sabe assim? Aquela pessoa, né? Aí a gente sabe que é o melhor lugar para se estar, que eles estão melhores do que a gente, mas a gente fala assim, mas ninguém quer ir. Mas ninguém quer ir. Ou fala assim, não, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Mas ninguém quer ir. Ninguém quer ir, né? Recentemente, eu estava lá na igreja e escutei uma palavra que me incomodou. Mas é por causa. Não é que ela estava errada, né? Longe de falar mal da minha pastora. Mas assim, é porque me incomodou, porque foi algo que mexe ainda comigo. Que nós temos uma visão de que a morte, os problemas, sabe? Mas principalmente a morte, é como se fosse o fracasso da nossa oração. Sabe assim? Eu tô te falando porque eu tenho pessoas conhecidas que, inclusive, estão hospitalizadas, estão com Covid, hospitalizadas por outros problemas, e num grupo, né? Aí tem um grupo pedindo oração, e eu confidenciei, vou confidenciar isso para vocês agora. Eu confidenciei isso só com meu cunhado, com o esposo da Larissa. Eu falei assim para ele: olha, para mim ainda é muito difícil orar nesse sentido, porque a minha oração não foi atendida. O meu pedido de milagre para o meu esposo não foi atendido. Para mim é um pouco difícil. E tá tudo interligado, sabe, Cris? Eu vejo que ainda é algo que vai ser quebrado, em nome de Jesus, assim, sabe? Eu vou voltar, né? Mas, assim, às vezes é porque a gente vê que a cura foi o milagre atendido. E que a morte foi o milagre que, tipo assim, a sua oração não foi respondida. Sabe? Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum. Né? Às vezes é pregado isso. Houve cura, então houve milagre, Deus agiu. Não, houve a morte, a pessoa não foi curada, a pessoa morreu, Deus não ouviu. Parece que Não a fala sua assim oração não teve diretamente isso, efeito, né? sabe? Não é uma pregação que fala assim diretamente, mas entre linhas, dá-se a entender que quando houve a cura, houve, né, a pessoa, né, Deus atendeu, Deus agiu. E que a morte é como se Deus não tivesse agido. A gente Mas, tem uma visão errada. né, quer dizer que Uma visão errada. Mas esse processo que você está passando, Lorena, você vai passar. Pode deixar que Deus vai te colocar e vai curar, isso vai passar. Mas é um processo seu. Cada um tem um processo, cada um sim, cada um vê de tem. uma maneira, Sim. cada um vivencia de uma maneira. Por isso que eu falo que a gente não se deve comparar com nada, porque cada um tem sua história. Nem A sua... comparar e nem julgar, às vezes, como eu te falei, tanto das palavras que tentaram me consolar, eu me contive e aceitei ali por educação, por amor, que eu sabia que essas pessoas estavam dizendo em amor, mas aquilo estava me machucando, então eu aprendi para mim que certas palavras não se devem dizer nesse momento. E também, como eu te falei agora, dessa palavra, eu sei que a palavra não estava... Eu interpretei dessa forma, para mim, porque eu estou Pelo nesse momento, momento, pelo momento que eu estou passando, eu me senti incomodada com aquela palavra, porque dava a se entender para mim, na minha cabeça, né, que porque não houve cura, Deus não agiu.
sabe assim? Se prega-se muito assim, ah, então Deus agiu porque houve cura, porque houve libertação, né? Então, aquilo me incomodou, sabe? Mas às vezes incomodou. Mas quando você passar por esse processo, tudo você vai entender lá na frente. A Uhum, morte não é. Tá bem, o salário do pecado é a morte, por isso que nós passamos pela morte. Isso a gente uhum, sabe. Só que a morte, se a gente não passar por ela, a gente não tá de volta a casa. Então, a uhum, gente, com o tempo, você vai perceber isso. A gente tem que entender que a morte não é o castigo em si do castigo, uhum, né? Não é exatamente. pregar muito sobre o castigo. É tão interessante isso, porque assim, quando uma pessoa está doente, está enferma, a gente já espera, né? Quando vai acontecer, a gente já espera, a gente vai se preparando emocionalmente, tudo, porque a gente sente que vai. Foi o caso do meu pai. O meu pai, na primeira vez que ele sofreu um acidente de AVC, eu morava no Brasil ainda, lá no Rio Grande do Sul, quando ele caiu, bateu a cabeça, ficou mais de 16 dias em coma no hospital, e os médicos falavam assim, olha, eu não acredito que ele vai sobreviver não, só um milagre. Mas eu já tinha me falado no meu coração, ainda não é chegada a hora. Então, eu parecia doida, de todo mundo da casa, os parentes, achavam que eu era doida ou que eu não gostava do meu pai, porque eu falava assim, meu pai vai sair dessa, gente, meu pai vai voltar, vai ficar bem, pode ter certeza que vai sair. Foi embora para Goiânia no UTI aérea, ficou mais meu pai voltou 3 anos, meu pai perfeito. Dessa vez que eu fui ao Brasil e vi, eu falei, agora Deus vai chamar. Deus já tinha confirmado no meu coração. Mas é algo pela idade, por tudo. Agora, Uhum, quando o Levi é totalmente o extremo, entendeu? Por isso sim, que o choque é muito com maior. relação é muito maior que a relação à oração, a oração de não responder o milagre é muito maior, porque o Levi domingo estava na igreja com você gravando o vídeo, vai embora para casa, não é? Uhum, Um mal súbito, então assim, né? Nada se esperava. Então, o choque é diferente, Lorena, por isso que a gente não pode comparar uma viuvez de uma pessoa com a viuvez da outra. exatamente. O luto, viuvez, luto, perca de filhos, qualquer coisa. Eu aprendi também. A gente às vezes tem situações semelhantes, mas igual nunca é de ninguém. Igual Exatamente. A não sua é. história São é sua realidades. história. Exatamente. No mesmo período, uma seguidora perdeu também, depois de algumas semanas, ela perdeu também o esposo dela. E no caso do esposo dela foi por Covid. E assim, então ela ficou viúva, assim como eu, né? A semelhança. Depois disso aí, todas as outras coisas foram totalmente diferentes. Você falou aí do velório do Levi, eu vejo a bondade de Deus, até nisso eu pude ver Deus, sabe? O velório do Levi. Gente, que velório! Cheio de gente. A igreja estava lotada, tinha gente para o lado de fora da igreja. Foi transmitido, né, pela internet. Foi. Pessoas de todos os continentes, Cris, tinha gente para representar a cada continente, porque tinha gente até do Japão assistindo. Teve um irmão de uma pessoa amiga dele, que até hoje eu não sei quem que foi lá e falou assim: a minha irmã está no Japão e ela pediu para eu vir aqui te dar um abraço. Ela conhecia o Levi, ela pediu para eu vir aqui te dar um abraço. Ela está no Japão assistindo e eu estou aqui para representar ela. Então, a gente pôde velar, fazer um culto de celebração pela vida do Levi. Porque eu falei para o pastor, eu falei assim, eu quero um culto de celebração, eu quero louvor, porque era assim o Levi. O Levi era assim, alegre. E é o lugar que ele mais gostava de estar, era nesse altar, cantando, louvando, adorando a Deus. E eu quero um louvor de gratidão. Então, nós pudemos velar o Levi 2 dias, né? Na segunda-feira até terça-feira, caixão aberto, né? Então, assim, um período de Covid, né? Então, até o momento, até a época, eu falo, até nisso Deus pensou, sabe? Eu pude enterrar. Essa minha amiga já não,
né? Exato. Caixão lacrado. A última vez que ela viu foi quando ele saiu para o hospital, depois ela não viu mais o marido. Ela teve que sair de casa, porque não tinha mais condição de manter a casa. Eu continuo na minha casa, eu continuo com a minha rotina na minha casa, com os mesmos amigos, igreja. Ela teve que mudar de cidade, teve que mudar os meninos de escola, os meus meninos permanecem. Então, assim, você vê a semelhança só em uma coisa, ficou viúvo. Todo o resto é completamente diferente. Não tem semelhança, e é de cada um, né? E isso machuca, isso dói, porque agora que eu passei por isso, eu falei assim, gente, quão é importante esse momento de velar a pessoa, como é importante pra gente. A gente sabe que a pessoa não tá mais lá, ela não tá mais lá, mas para nós, para os amigos, para a família se encontrar e se abraçar e se apoiar, é muito importante, né? E esse Covid roubou essa oportunidade de muitas famílias. E isso machuca, viu? Isso deve doer muito. Isso deve doer muito, sim, com toda certeza. Isso dói. E por isso que eu falei, esse momento de luto, cada um passa da sua maneira. Uhum. Só o estado que é o mesmo. Mas a sua história é uma, a história da sua amiga é outra, a história da minha mãe é outra. Então, isso, cada um tem a sua história. Então, por isso que eu falo que não há comparação. E cada um tem um processo. O processo, né? O processo que vai passando. E nesse processo, Deus vai cuidando, Deus vai zelando e Deus vai abençoando. E eu creio, sabe? Que esse pirulito ainda tem muito o que fazer. Porque isso, o Levi faz todo. Então, com certeza, ele quer que esse pirulito expanda. Quem sabe esse pirulito vem parar até aqui em Portugal, hein? Amém! Amém! Deus fala, né, que onde a gente pôr nossos pés e onde a nossa mão tocar, é abençoado. Porque essa bênção recebe através de Cristo, né? Porque as bênçãos do Senhor é aquela que enriquece, que não é crescida de dores, né? E bênção ao Senhor nosso Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Amém. Ele é Amém. Lorena, para a gente terminar esse nosso 2 dedinhos de prosa bem goiano e bem gostoso. Uau, que 2 dedinhos de prosa, hein? Me fala uma frase que defina a Lorena hoje. Não é uma frase, é um versículo. Fala aí. Ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. E ele vai te ensinar, porque é isso que você quer. Você quer que ele te ensine para você alcançar, e vir um renovo, e vir um bálsamo de Deus, e vir os planos de Deus, o novo que Deus vai fazer na tua vida, na vida dos meninos, porque não acabou. Deus tem bênçãos e sobre bênçãos para sua casa, e isso é importantíssimo você saber, porque Deus guarda e Deus nos abençoa, seja como for. Nós somos filhos dele, né? Então, somos filhos, então nós somos cuidados. Do jeito que você cuida dos seus filhos, eu cuido das minhas filhas, do meu neto. Então, isso é Deus cuidando da gente. E pode ter certeza. Nos mínimos detalhes, não te deu um presente aí, um dos testemunhos, que eu sei que tem vários, o teu carro prontinho para você andar com o tanque cheio. Isso é mimo de Deus para nós. Isso é mimo de Deus para nós. E Deus nos abençoa, Cris, para que a gente possa ser esse também, sabe? Tenho aprendido. E é algo que esse casal me ensinou também, sabe? Através disso que eles fizeram. Que a prosperidade, né, em todos os âmbitos, ela não vem só para a gente desfrutar, mas é para a gente poder abençoar outras vidas. Você só vai estar pronto para receber essa prosperidade, né? Em tudo, inclusive financeira, quando né, é o momento que você vai estar repassando isso para outras pessoas. Não é só para você desfrutar, é para você abençoar outras pessoas. A gente tem que entender isso, sabe por quê? Porque a prosperidade para nós é isso. Não é o sentido financeiro, monetário da coisa. É o sentido de compartilhar com os outros, né? Aquele versículo que fala assim... Abençoar vidas. O irmão vive em união. Não é só no sentido quando você está lá dentro da igreja, com bom e com suave, estamos todo mundo aqui louvando o Senhor. Não.
é que vive a união, é a união quando a pessoa está precisando de você, é a união quando você precisa estender a mão, é a união quando você vai ali e abençoa, é quando você vê que aquela família precisa de um cuidado especial. Então é isso, nessa ó com bom e com suave, é que o irmão vive união, é essa união, esse cuidado, esse zelo, esse amor, que eu sei que o pessoal do Metodista tem dado a você, e ali eu conheço, né? Tem. Casei Você ali, conhece o povo Deus me metodista da Central de Goiânia? É um povo especial. que então Deus tem cuidado, Deus tem abençoado, e eu sei que vai abençoar muito mais a sua vida. Eu sei que a gente vai ouvir Amém. falar muito desse gostoso, saboroso, que eu ainda não experimentei, mas só de ver eu já fico a boca cheia d'água. Vou Entendeu? mandar, depois você me manda no direct seu endereço para eu mandar, enviar para você. Ai, pode enviar mesmo. Nossa, vou fazer propaganda aqui, né? Quem sabe, né? A gente põe aqui nas lojas brasileiras o pirulito seu. Né? Olha, Quem sabe? Vou aí dar um curso, né? Vou então, aí dar meu um filho, curso. aqueles que Amém, eu amam, né? recebo. Tá, ó, Deus não une vida, Deus une propósito, né? Não é à toa que eu te conheci, Amém. caminha com as bênçãos de Deus. Lorena, eu quero te agradecer muito, mas muito assim, muito mesmo, de coração, por você ter tirado esse tempinho, que eu sei que você está de férias aí na casa do seu sogro, da sua sogra, com os meninos, a gente está batendo esses 2 dedinhos de prosa, esse testemunho lindo, 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 sabe? Que Deus tem te usado e continua te abençoando. Eu sei que Ele vai te renovar, te fortalecer, sabe? E tá certo, você serve de inspiração, sim, porque às vezes a pessoa está se achando que está lá no fundo do poço, mas só nisso, mas ela sabe que ela pode se levantar, que ela pode se erguer, que ela pode tentar o novo, igual você, sabe, deu a cara no seu empreendedorismo e está lá nos pirulitos, sabe? E eu acho maravilhoso isso, sabe? Eu louvo a Deus pela tua vida, que eu já conheci, louvo Obrigada. que Deus continue te usando tremendamente, abençoando esses meninos lindos que você tem, esse casal abençoado que são seus, Amém. viu? Muito obrigada, Cris, gente. a última vez que a gente se encontrou foi lá no IP. Você estava aqui no Brasil, suas meninas estavam estudando lá no IP. Ah, foi, eu estava grávida da Raquel. E eu estava dando aula naquela época ainda. É verdade. Eu estava noiva. Eu estava noiva do Levi. Exato, você estava noiva do Levi. Quando eu voltei para o Brasil, quando eu morei nos Estados Unidos e voltei, as minhas meninas, a primeira escola brasileira foi no IP por causa do acompanhamento, por causa do inglês, né? Porque as minhas meninas não escreviam nada em português. E que bom, Ju, seja bem-vinda. E foi muito bom mesmo. E eu estava grávida da Raquel. Raquel já está com 13, minha filha, tá maior Meu do que eu, Deus. a minha caçula, né? Pois é, o que eu falo, né? O legado vai ficando, né? Em nome de Jesus, a gente vai se encontrar agora lá em Portugal. Pois, eu te espero aqui, pode vir aqui. Minha casa está de portas abertas para te esperar nessa terrinha que é abençoada, né? Lorena, beijo, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Vai estar salvo também, vai estar aqui no meu Instagram. Depois eu mando falou para postar. Cris, gente, sigam a Cris aqui. Muito obrigada, Lô. Deus te abençoe. Beijo, Boa gente. férias. Obrigada. Até breve, se Deus quiser. Obrigada, gente. Todo mundo que também parou seu tempinho essa tarde para assistir nossa live. Vai ficar salva aqui, lá na Cris Madalena. Tá bom? Beijo, gente. Se você salvar, me manda que eu também compartilho. Vou mandar para você. Pode deixar que eu mando. Beijo. Então tá bom. Beijo. Fiquem com Deus.